A paz do Senhor a todos os irmãos inscritos aqui no canal. Hoje nós vamos fazer o panorama bíblico dos livros de Crônicas. E peço aos irmãos que, se estiver assistindo no celular, que coloquem na horizontal, que fica mais fácil para visualizar. Bom, informações básicas, né? Provavelmente quem escreve o livro de Crônicas é Esdras ou um outro sacerdote, porque essa história é contada de frente, contando ela do passado, né? Então ela não é uma história que vai acontecendo, como é primeiro Reis e segundo Reis e primeiro e segundo Samuel, mas sim uma história que está sendo contada depois. Então a data aproximada é 450 a 425 a.C. O local é a Palestina, né? O local é a volta do exílio. As fontes são as histórias do rei Davi, as crônicas de Samuel, de Natã e Gade, e também o segundo livro de Samuel. O alvo é descrever a história, né? Então, Crônicas também descreve a história. As palavras-chave, primeira Crônicas é a recordação, né? O saudosismo, e segundo Crônicas é a avaliação. O tema de Crônicas, então, é um relato canônico da história da monarquia de Israel, e além de alguns episódios dos livros proféticos. Então, a gente percebe que tem alguma coisa ali dos profetas que passa também primeiro em Samuel, né, nos livros de Samuel, nos livros de Reis e também no livro de Crônicas. E tudo isso contempla a revelação direta de Deus acerca do período da história. Então, esses são 6 livros, né, mas são 3 livros na Bíblia hebraica, Samuel, Reis e Crônicas, eles contam bem a história. Então, Crônicas se baseia muito em Samuel e Reis, né, ele também faz essas citações desses livros, contando essa mesma história, mas a história de Crônicas ela é um pouco diferente, ele é mostrado de outro ângulo, né? E tudo muda, então, após um grande trauma com exílio, e Crônicas a primeira mostra dessa mudança. Então, Crônicas ele começa a mostrar um pouco mais dessa questão do exílio. As principais personagens, né, em 1 Crônicas é Deus, Davi, Salomão. Em 2 Crônicas, aí continua com Salomão, Roboão, Asa, Josafá, Joás, Ezequias, Josias e Ciro, que não é um israelita. O esboço do livro de Crônicas, né, do primeiro livro de Crônicas, a genealogia, né, então esse é o livro que mais tem genealogia, a gente vai ver isso, e tem 9 capítulos só para falar de genealogia. No capítulo 10 vai falar da morte de Saul, Davi recebe o reinado no capítulo 11 e 12, Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém, do capítulo 13 ao capítulo 16, Deus promete que Salomão construirá o templo, o rei Davi em guerra, capítulo 18 a 20, o censo no capítulo 21, a preparação para o futuro templo, né? Davi já começa a preparar todas as coisas para a construção do templo, que quem vai fazer é Salomão. Salomão assume o reino no capítulo 29. Em 2 Crônicas, Salomão constrói o templo e inspira o povo à adoração, né? A adorar ao Senhor, do capítulo 1 até o capítulo 9. Roboão e Jeroboão em guerra, capítulo 10 a capítulo 12. Abias conquista Israel, capítulo 13. Asa derruba os ídolos, capítulo 14 a 16. O filho de Josafá se casa com a filha de Acabe, dos capítulos 17 a 20. O assassinato em família, né, do capítulo 21 a capítulo 22. Joás torna-se rei, capítulo 23 e 24. Amazias adora deuses de Edom, capítulo 25. E Uzias e Jotão servem a Deus e Acás não, né, do capítulo 26 ao capítulo 28. Ezequias celebra a Páscoa, capítulo 29 a 32. Manassés conduz o povo à idolatria, capítulo 33, dos versos 33. Tem alguma coisa errada aqui. Depois eu corrijo esse aqui.
Amon reina por 2 anos, capítulo 33, verso 21 até 33, verso 25. Josias lê o livro da lei ao povo, né, do capítulo 34 e 35. E os últimos reis de Judá, capítulo 36 do capítulo 36, e a destruição de Jerusalém e uma promessa de esperança para o povo também, capítulo 36. Destaques dos livros, né? Crônicas em uma sentença, se a gente fosse definir só numa sentença, Deus revisa a história do povo, salientando a sua fidelidade para o seu povo, o seu servo Davi, e a sua disciplina com o exílio. Então Deus ama muito o povo, e é por isso que Deus manda o povo para o exílio, que é uma espécie de correção, né, do povo. Contrastes entre Samuel e Reis, né, comparados com Crônicas, é como se fosse uma equação, né? Samuel mais Reis é igual a Crônicas. Aí surge uma pergunta, essa equação está certa? Sim e não. Por quê? Acontecem coisas registradas nos livros e outras coisas não, então o ponto de vista é um pouco diferente. Então eu diria mais ou menos, né? Por isso que é sim e não. Embora englobe os mesmos assuntos, os livros têm diferenças, né, como disse, e ajudam a ampliar nosso conhecimento da história. Os destaques, então, o Samuel e Reis, o ponto de vista é do historiador, é de alguém que está vivendo aquela história, né? Crônicas, ele tem uma visão mais de um sacerdote que está contando a história. O enfoque é o rei, é o Israel unificado, né, de Samuel e Reis. De Crônicas o foco mais é Judá, porque é onde fica o remanescente, né? O registro é biográfico de Samuel e Reis, já de Crônicas é genealógico, né? A ênfase de Samuel e Reis é na idolatria e em Crônicas na indiferença espiritual. O foco é antes do exílio, de Samuel e de Reis, e de Crônicas é depois do exílio. Então, Crônicas é uma história recontada, né? Então, o contexto do pós-exílio, uma das principais diferenças de Crônicas para Samuel e Reis é o contexto do autor e dos leitores dessa história recontada. Então, o escritor ele está escrevendo essa história, recontando a história, e o povo, então, ele é pós os acontecimentos do exílio, e tá contando uma história para pessoas que viveram depois desses episódios. Então, tanto o autor quanto os ouvintes ou leitores estão depois. No exílio, o início do período, né, pós-exílio, as questões a serem respondidas eram, né, o que o povo perguntava, né, depois do exílio. Deus havia falhado ou abandonado Israel? Se Israel ainda era o povo de Deus, era uma dúvida do povo, ou a aliança teria sido revogada, e se os deuses dos babilônios eram mais poderosos do que o Senhor. Então, o povo ainda tinha muitas dúvidas, né? Se Deus é tão bom, por que foi por exílio? E essa realmente é o ênfase e o cerne da questão. Por Deus ser bom, o povo vai para o exílio para ser corrigido e voltar de lá com outra mente, com outra cabeça, voltar diferente. Diante então dessas questões, o livro de Crônicas foi organizado a fim de mostrar que Israel ainda era o povo de Deus e que a aliança não fora revogada e o Senhor não havia sido derrotado, pelo contrário, a sua soberania permanecia apesar da queda de Israel. Porque quem caiu foi o povo, não foi Deus. Isso precisa ficar muito bem claro. Ainda nessa história, a aliança davídica, né, o eixo de alcançar as respostas, essas respostas que eu comentei, está conferido na aliança com Davi. A aliança davídica, né, que Deus disse que sempre haveria um remanescente, né, um familiar de Davi no trono, e por essa manutenção da dinastia de Davi, né, da dinastia davídica, era possível enxergar a fidelidade de Deus às suas promessas. Desse fato ocorreu então, decorreu a ênfase no reinado do sul e trouxe repercussão direta para os períodos pós-exílio,
mostrou a necessidade de dinastia davídica permanecer à frente do povo, bem como tirou seus melhores reis, os principais elementos do judaísmo, né, no pós-exílio. Então a centralidade do culto, que antes do exílio era no templo, o governo teocrático de Israel, agora e a ênfase na lei. Então, antes do exílio, o foco estava no templo. Agora, pós-exílio, o foco agora é em Deus, né? Mais em Deus. No livro de Crônicas também valoriza a valorização dos profetas. Né? Durante o exílio, com o templo destruído e o ofício sacerdotal, em decadência, o movimento profético se tornou fundamental para a manutenção da fé e da lei judaica. Diferente de outros livros históricos, Crônicas não marginaliza os profetas, como é o caso de Elias e Eliseu, mas os apresentam como figuras referenciais para os governantes que atendiam às mensagens proféticas tinham sucesso e os que rejeitavam traziam castigo sobre si e sobre a nação. Ou seja, Crônicas, ele dá ênfase para o profeta falando diretamente com os reis e mostrando que os reis que seguiam as ordens de Deus através dos profetas, eles se davam bem e eles tinham sucesso. E os reis que não seguiam essas recomendações, eles tinham grandes problemas. Curiosidades, então, genealogia. O livro começa com genealogias, são as mais longas da Bíblia, né? Está no livro de Crônicas, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 9, que o objetivo era mostrar para a comunidade, essa comunidade restaurada pós-cativeiro babilônio, os seus laços tribais, a autenticidade do sacerdócio levítico, a validação de Judá como a tribo com direito a governo. Então o objetivo da genealogia é mostrar que eles fazem parte das tribos ainda, né? E quanto isso é importante para os israelitas, os judeus de forma geral. Partidários de Davi, então. O escritor de Crônicas optou por não citar os momentos mais sombrios do reinado de Davi, né? O escritor de Crônicas, ele deu uma passada, uma passada de mão na cabeça de Davi, não mostrando os problemas de Davi, como a revolta de Absalão, nem o seu adultério com Batseba. Mas isso explica pela intenção do livro de Crônicas, que é de valorizar a dinastia de Davi como os governantes de Israel também após exílio, dizendo que Deus tinha uma aliança com Davi e era por isso que quem deveria reinar pós-exílio teria que ser alguém da descendência de Davi. Lembrando que o escritor de Crônicas, ele não vai enfatizar nessas questões de Davi, né, dos erros de Davi, não porque, como eu disse aí, passar a mão na cabeça de Davi, mas o objetivo não é esse. O objetivo de Reis e Samuel mostra isso já. Então aqui em Crônicas é mostrar lá para o povo que está saindo do exílio que a dinastia de Davi tem o direito sobre o reino de Israel, aqui no caso da nação de Israel, que vai ser predominantemente agora, nesse caso, a tribo de Judá. Fontes, né? Crônicas foi grandemente baseada nos livros de Samuel e Reis, acho que isso já está bem claro, sendo que é possível encontrar passagens exatamente iguais dos dois livros, né, em Crônicas. Quando a gente estuda a Bíblia cronológica, a gente vê isso bem enfatizado, e que serve de evidência para a valorização de tais livros para a história de Israel no período pós-exílio, né? Isso para mostrar a história. E doutrinas, o que nós temos de doutrinas em Crônicas? Então, em Crônicas é destacado o estabelecimento e o desenvolvimento de um reino sacerdotal
terra por meio de Davi. O escolhido que culmina, né, desde Davi até os seus descendentes no reino, que vai culminar no maior rei de todos, que é Jesus, que é o ungido, né, ele é da dinastia terrena, nesse caso de Davi, e alguns dos principais conceitos acerca do reino de Deus já se encontram em Crônicas. Apesar da limitação temporal, a comunidade de Israel. Lembrando que Crônicas foca em Israel, né, na nação de Israel, mas o objetivo é muito amplo em termos doutrinários, eu vou falar um pouco mais. No reino de Deus, o conceito foi enfatizado na literatura histórica do Velho Testamento, porque Deus quer que compreendamos que Ele é o Rei. Então, por que, agora, pensando nós como cristãos, por que nós temos 3 livros, né? 3 livros na Bíblia hebraica, mas são 6 livros, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, e 1 Crônicas e 2 Crônicas, contando a história, para mostrar que Deus é que é o Rei. Não é? Deus é que é o Rei e nós devemos ser subordinados a Ele. Deus também quer que nós entendamos que o povo rejeitou a Deus como rei, e por isso que a consequência do povo é ir para o exílio. E Deus quer que entendamos que essa rejeição, né, isso que aconteceu com o povo, mostra também que se nós rejeitarmos a Deus, Deus também vai nos rejeitar e nós também poderemos ter problemas com o exílio, né, como foi o caso de Israel. O Deus do reino também é uma outra doutrina que é enfatizada no livro. Deus está presente em seu reino, permanece no meio da congregação por intermédio do templo, da arca da aliança, e apesar disso, sua santidade é inabalável. Por mais que Deus esteja no meio do povo, a santidade de Deus, ela prevalece. O reino de Deus não se limita, entretanto, apenas a Israel, esse é o foco do livro também. Não é só a nação de Israel, só eles que são os bonzinhos, os importantes, os salvos, como dizem por aí. Eles são os escolhidos para serem salvos e o restante não. E não é isso que o livro enfatiza. Então, ele mostra também a soberania expande por toda a terra, né? Então no livro também a gente vê isso enfatizado. O curso do reino, a genealogia de Crônicas expande o reino de Deus para o início da humanidade, começando em Adão. Então essa é uma das genealogias mais completas, né? Começando em Adão, chegando até a comunidade de Israel, que sobreviveu ao exílio. E aí nós vamos ver lá na frente, nos evangelhos, que essa genealogia ela continua até Jesus, né? De Adão a Adão, né? Que é o segundo Adão, que é Cristo, não numa forma humana, mas sim no cabeça de raça. Adão é dos cabeça de raça dos humanos, criados à imagem de Deus, e pecaram também, e Jesus é o cabeça de raça daqueles que ressuscitarão, vencendo a morte, o pecado e tudo mais. Então, desde o princípio, o reino sofre oposição, né, sofre oposições, lá em 1 Crônicas 1:10, mas nada disso se sobressai à mão de Deus, porque Deus está sempre conduzindo o povo ao longo da história. Deus está sempre no controle da história. E para concluirmos, estudar Samuel, Reis e Crônicas é como ter um intensivo de história. Você gosta de história, gosta de saber o porquê das coisas? Esses três livros, que são 6, né, que viram 6 livros, eles nos têm muito conteúdo histórico. E juntos mostram como Deus elegeu Israel, foi fiel à sua aliança e depois de muitas chances disciplinou o povo com o exílio. Mas também Deus, por ser tão bom, traz o povo de volta para casa, né, de volta para sua terra, e traz o povo de volta do exílio, que nós vamos ver nos próximos panoramas. Tá bom, meus irmãos?
Que Deus abençoe a todos, boa leitura, bom devocional, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.